E, não, em Mini Michigan a gente não tem comida mexicana de verdade como vocês têm aqui embaixo. Sabe, nossos estômagos já foram queimados pelo Taco Bell. Mas quando você vem pra cá, tem comida mexicana de verdade, sabe? Comida mexicana autêntica, e é deliciosa. E então, mas você também pode ter uma consciência queimada. E agora o apóstolo Paulo diz a um jovem pregador chamado Timóteo, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de mentirosos que têm a consciência cauterizada com um ferro em brasa. Então, nesta passagem aqui, lemos que você pode ter uma consciência cauterizada, que quando nós repetidamente nos recusamos a ouvir as convicções do Espírito Santo em nosso coração, endurecemos nossa consciência, endurecemos nosso coração, e fica cada vez mais difícil para Deus conseguir nos alcançar, até que, eventualmente, não ouvimos mais a voz do Espírito Santo. E então, quando as pessoas perguntam, será que cometi o pecado imperdoável? A resposta é, não. Como você sabe disso? O simples fato de você se preocupar se cometeu ou não um pecado imperdoável mostra que você ainda está sensível aos toques do Espírito Santo em seu coração. Apenas aqueles que não têm nenhuma preocupação com o pecado imperdoável é que correm o risco de tê-lo cometido. E assim, pessoas que estão afundadas no pecado, mas se preocupam. E estou perdido? Cometi o pecado imperdoável? A boa notícia desta noite é que não. Você não cometeu. Por que você não estaria fazendo essa pergunta se tivesse? Pois ainda está sensível aos toques do Espírito Santo, mesmo que talvez não perceba isso neste momento. E assim, o Espírito Santo pode, trazer convicção à nossa consciência, mas podemos ter uma consciência cauterizada, e essa consciência é cauterizada quando escolhemos deliberadamente ir contra as convicções do Espírito Santo. Então, Romanos 14:23, últimos versículos aqui, tudo o que não provém da fé é pecado. Eu tentei isso com a minha mãe quando era um garotinho. Eu disse, mãe, não estou convencido de que comer meu brócolis no sábado é bom para mim. E ela me convenceu com um tapa, então isso resolveu essa questão teológica. E logo aprendi que não é bem sobre isso que esse texto está falando, tudo o que não provém da fé é pecado. Mas, ir contra a vontade revelada de Deus, seja revelada nas Escrituras ou nas convicções da nossa consciência, seria um pecado. E então, para evitar esse pecado, devemos nutrir nossa consciência através da leitura diária da Palavra de Deus. E, em especial, como cristãos que aceitam o senhorio de Jesus Cristo, deveríamos estar lendo os Evangelhos todos os dias. Seja lá o que mais você faça nos seus estudos, quero te encorajar esta noite, leia um trecho dos Evangelhos todos os dias e conheça os ensinamentos de Jesus. Assim, se alguém não souber o que os Evangelhos dizem, poderá saber, pelo modo como você vive, o que Jesus ensinou. Que a sua vida seja um testemunho vivo, um sermão vivo, e que, se alguém não tiver uma Bíblia e não souber o que Jesus ensinou, possa dizer, bem, aquela pessoa é cristã. Ela é cristã. Ele é cristão. E, porque eles agem dessa forma, então é isso que Jesus ensinou. E só conseguimos chegar a esse ponto em nossa experiência cristã quando lemos os Evangelhos todos os dias. Por isso, eu encorajo vocês, como cristãos, a viverem os ensinamentos de Jesus, lerem os ensinamentos de Jesus, conhecerem os ensinamentos de Jesus. Deixe que outras pessoas vejam Cristo em você. E isso Veja, não é só na sua profissão de fé ou no dia em que você vai à igreja, mas em como você vive sua vida de domingo a sexta-feira aí pelo Texas afora, que a sua vida, a minha vida, seja transparentemente cristã. Em João 16:08, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, para proteger e preservar nossa consciência, podemos convidar o Espírito Santo nesta noite para nos convencer dos nossos pecados, podemos convidar o Espírito Santo para nos conduzir à justiça de Jesus Cristo, e podemos pedir ao Espírito Santo que nos lembre de como somos poupados do juízo eterno por meio da nossa união com Jesus Cristo. Portanto, há muitas bênçãos em viver uma vida guiada pelo Espírito. E isso nos leva aos últimos pontos aqui, e este é o trecho ao qual o irmão Jonathan se referiu anteriormente sobre a separação entre igreja e Estado, uma passagem muito famosa, Mateus 22:15-22. E outro princípio bíblico fundamental da liberdade religiosa é que acreditamos na separação entre igreja e Estado. E então, o que os arianos estavam defendendo, se aquelas três nações pagãs, nações bárbaras, o que essas nações bárbaras estavam defendendo era o princípio da separação entre igreja e Estado, e elas foram exterminadas por acreditarem nisso.
E assim, o bispo de Roma foi estabelecido como o único governante da Europa Ocidental pelo general romano Belisário. Mas essa questão, de fato, preocupava muito os fariseus. E você vê ali, na questão, está escrito: é lícito pagar impostos ao imperador ou não? Está escrito: mas Jesus, percebendo a malícia deles, disse: por que vocês estão me pondo à prova, hipócritas? Mostrem-me a moeda usada para o imposto. E eles lhe trouxeram um denário. Então ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Uma tradução mais precisa seria: de quem é a imagem nesta moeda e de quem é o título? Eles responderam: do imperador. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, ou seja, e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, ficaram admirados, e o deixaram e foram embora. Então, nessa passagem, Jesus afirma alguns princípios básicos de liberdade religiosa. Primeiro, Jesus reconheceu que o Estado civil tem uma reivindicação legítima sobre o indivíduo. O governo pode exigir impostos de seus cidadãos. Jesus não é ele não é um radical ou ativista antigoverno aqui. Ele reconhece que, se César diz que esse é um imposto, você precisa pagar esse imposto. Ou seja, o governo civil tem uma reivindicação legítima sobre uma parte da sua vida. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, porém, é que Deus também tem uma reivindicação legítima sobre uma parte da vida do crente, porque você deve dar a César o que é de César e deve dar a Deus o que é de Deus. Portanto, a autoridade civil tem uma esfera legítima de influência e jurisdição sobre nós, mas Deus também tem influência e esfera de jurisdição legítimas sobre nós. E o terceiro princípio disso é que as autoridades civis devem reconhecer as reivindicações de Deus sobre os indivíduos. Não é apenas que Jesus ensina que existem as reivindicações das autoridades civis e as reivindicações de Deus sobre o indivíduo, mas as autoridades civis também devem reconhecer a reivindicação de Deus sobre os indivíduos. E quando há reivindicações conflitantes entre as autoridades civis e o próprio Deus, então são as autoridades civis que devem ceder à consciência e às convicções do crente. Portanto, a autoridade civil tem reivindicações legítimas. Deus tem reivindicações legítimas. Quando há um choque entre as duas, a autoridade civil deve ceder, e a autoridade civil precisa reconhecer e afirmar as reivindicações de Deus sobre a consciência e a vida do crente. Estes são alguns dos princípios que Jesus está ensinando aqui. Mas, de forma mais fundamental, Jesus pega uma moeda e pergunta: de quem é esta imagem? E há uma imagem de César ali, certo? Hoje em dia, você vê a cabeça de Washington, sim, em uma moeda, ou a Rainha Elizabeth em uma moeda de 50 pence na Inglaterra. Então, quando Jesus levantou a moeda pertence a César porque carrega a sua imagem. Você concorda? Mas nós fomos criados à imagem de Deus. Amém. E, portanto, pertencemos a Deus. E cada parte aquela moeda foi emitida pelo Tesouro Romano e pode ser reivindicada integralmente pelo Tesouro Romano. Nós fomos criados por Deus. Carregamos a sua imagem e, portanto, Deus tem o direito supremo sobre cada um de nós hoje. E assim, porque somos portadores da imagem de Deus, César só tem uma reivindicação parcial sobre nós, e essa reivindicação parcial só é permitida em nossas vidas na medida em que não entra em conflito com as reivindicações de Deus sobre a consciência e a vida do crente individual. Então esse ensinamento aparentemente simples de Jesus traz, na verdade, muitas ideias ricas que se desdobram para a liberdade religiosa nos dias de hoje. Então chegamos ao que definimos como liberdade religiosa em nossa igreja, e é isso que estabelecemos em nosso manual de trabalho e políticas. Diz assim: a liberdade religiosa inclui o direito humano fundamental de ter, adotar ou mudar sua religião ou crença religiosa de acordo com a consciência, e de manifestar e praticar sua religião individualmente ou em comunhão com outros crentes em oração, devoções, testemunho e ensino, incluindo a observância de um dia semanal de descanso e adoração em harmonia com os preceitos de uma religião, desde que haja respeito pelos direitos equivalentes dos outros. Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, um dos departamentos centrais originais da Igreja, foi inicialmente criado para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de consciência. Agora, isso diz que a liberdade mais íntima que temos, ou, mais cedo neste documento, diz que o direito primordial de um ser humano é viver em harmonia com Deus. Porque Adão foi criado antes de Eva ser criada. Portanto, o único relacionamento que poderia existir era entre o Criador e Adão, seu primeiro ser humano criado.
E assim, o seu direito mais fundamental, o seu direito mais importante esta noite não é o direito à liberdade de expressão, e não é a primeira emenda que temos nos Estados Unidos. É o direito de viver em harmonia com a vontade revelada de Deus, porque somos sua criação, carregamos sua imagem e somos moralmente responsáveis diante dele. E quando vivemos em harmonia com a vontade revelada dele, há consequências eternas em jogo. É um relacionamento muito mais importante em nossas vidas do que qualquer relacionamento civil que temos hoje. A liberdade mais íntima que temos hoje é a liberdade individual de consciência, que significa viver em harmonia com a vontade de Deus, escolher viver em harmonia com a vontade dele, ao invés de escolher viver exatamente do jeito que você quer viver sua vida. E assim, essa é a nossa definição de liberdade religiosa. O fato de termos ignorado isso nos últimos 5 anos não significa que não seja uma afirmação poderosa. Mas a liberdade mais íntima que temos hoje é a liberdade individual de consciência. Eu estava. Enquanto o irmão Jonathan falava sobre Roger Williams, sabe, o fundador de Rhode Island e os princípios de tolerância de lá, eu acabei de descobrir que vocês têm no seu Museu da Grande Controvérsia, museu aqui. Vocês compraram no eBay a lápide de Roger Williams do túmulo dele. Fiquei surpreso ao descobrir isso, então vou dar uma olhada depois desta reunião aqui hoje à noite. Eu gostaria de tirar uma foto disso porque é uma coisa fascinante. Mas, a visão de Roger Williams sobre a América era totalmente oposta à dos pais puritanos. E quando o Winthrop estava navegando e um famoso pregador puritano estava cruzando o Atlântico em 1630, se não me engano, ele fez um discurso famoso dizendo que os olhos do mundo estavam sobre nós. E que nós iríamos construir uma cidade sobre a colina, e os olhos do mundo estariam sobre nós, e que iríamos construir uma nova teocracia na América que seria uma luz para o mundo. E John F. Kennedy citou isso diante da legislatura de Massachusetts 11 dias antes de ser empossado como presidente. Os olhos do mundo estão sobre nós. Seremos uma cidade sobre a colina para o mundo ver. Mas essa visão da América não foi incorporada à nossa Constituição. A ideia de que seríamos uma união entre igreja e Estado não foi aceita. Foi a visão de Roger Williams, de separação entre igreja e Estado, que acabou sendo incorporada à nossa primeira emenda. E devemos ser gratos hoje pelo trabalho de Roger Williams em derrubar a visão dos puritanos com Winthrop e seu famoso sermão, insistindo que igreja e Estado não deveriam se misturar. Então, nós, como adventistas hoje, fomos criados em um país, fomos fundados por Deus em um país onde temos as incríveis e importantes liberdades de todas, e essa é principalmente a liberdade de consciência. Valorize essa liberdade, e não a despreze. Amém. Defenda essa liberdade, porque quando a mensagem do terceiro anjo for proclamada durante o tempo da marca da besta, todo mundo no mundo terá que fazer uma escolha. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. A mensagem do primeiro anjo basicamente é Jesus revelado. A mensagem do segundo anjo é Satanás exposto. E a mensagem do terceiro anjo é que você precisa fazer uma escolha. Você pode resumir as 3 mensagens angélicas dessa forma: Jesus revelado, Satanás exposto. Você precisa fazer uma escolha. E fazer essa escolha exige e pressupõe que as pessoas tenham liberdade de consciência para escolher por Deus. E, portanto, se devemos pregar as 3 mensagens angélicas, também somos chamados por Deus a defender a liberdade religiosa para todas as pessoas, não apenas para os adventistas, para que o maior número possível de pessoas tenha a chance de escolher por Deus na crise final. As pessoas podem não escolher por Deus hoje, mas nós defendemos as liberdades religiosas delas hoje porque, um dia, quando a marca da besta for imposta, todos terão que fazer essa escolha, e queremos que elas tenham essa liberdade. Então, nesta noite, o apóstolo Paulo nos diz: E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, busque a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Estude as Escrituras para conhecer a vontade de Deus. Quando Deus trouxer convicção ao seu coração, não endureça o seu coração dizendo: eu volto a pensar nisso no ano que vem. Viva de acordo com essas convicções. Coloque-as em prática. E quanto mais você fizer isso, mais clara será a voz do Espírito Santo em sua consciência.
E nós precisamos que o Espírito Santo seja o mais claro possível, porque há tanto barulho neste mundo lá fora, e a maior parte dele vem de fontes satânicas tentando expulsar e abafar a voz do Espírito Santo. Precisamos ser capazes de viver de acordo com as convicções da nossa consciência. Então, seja o que for que você fizer nesta próxima semana, faça para a glória de Deus. E você sabe que é para a glória de Deus se estiver vivendo de acordo com a vontade revelada dele. Encontramos a vontade revelada dele aqui na palavra de Deus, encontramos através da oração e encontramos sendo obedientes às convicções que o seu Espírito Santo traz à nossa consciência. Portanto, defenda a liberdade religiosa. Nunca ceda nem um centímetro nesse ponto. É o direito mais importante, o mais primordial de todos. Todos os outros direitos estão subordinados a esse direito de liberdade religiosa. E quando as 3 mensagens angélicas forem proclamadas naquela crise final, quando a marca da besta for imposta, vamos assumir que todos têm o direito, a capacidade e os meios para escolher por Deus e não por Satanás. Por isso, defendemos isso hoje para que o maior número possível de pessoas possa ser salvo amanhã. Nós não defendemos a liberdade religiosa apenas para nós mesmos. Defendemos isso por aqueles que hoje estão perdidos, para que possam escolher por Deus quando tudo estiver em jogo. Que Deus nos abençoe enquanto permanecemos firmes por Jesus. Não tenha medo do que o mundo possa dizer a você. Devemos temer a Deus, e não aos homens. E o que os homens podem fazer contra nós, no fim das contas? Cantamos aquele hino, Castelo Forte é o nosso Deus. Eles podem se enfurecer, podem ficar bravos com você, mas é Deus, e somente Deus, quem tem o controle do nosso destino eterno. Portanto, devemos agradar a Deus e não aos homens em todas as coisas, e que a Deus seja dada a glória em cada uma de nossas vidas. E que as pessoas encontrem Jesus através da maneira como vivemos nossas vidas. E quando Jesus voltar, minha oração é que haja multidões que sejam testemunhas desta congregação, porque permanecemos firmes pelo direito de cada homem, mulher, menino e menina de escolher por Jesus no momento final de crise. Que Deus nos abençoe enquanto brilhamos por Ele aqui no Texas. Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai Celestial, ao entrarmos nestas horas de sábado, estamos conscientes das liberdades que temos aqui hoje. Bem, essas liberdades não vieram facilmente, mas foram conquistadas, às vezes em batalhas, às vezes em cartas, às vezes no púlpito, mas foram conquistadas, e hoje somos beneficiários dessas liberdades. Senhor, oro para que não usemos essas liberdades como uma oportunidade para autossatisfação. Mas, Senhor, que essas liberdades passem por nós para a próxima geração, para aqueles que vivem ao nosso redor em escuridão espiritual. Que esta igreja, esta congregação, de fato seja uma luz sobre o monte. Que seja uma luz que nunca possa ser, silenciada ou apagada pela escuridão ao nosso redor. E na luz que brilha desta congregação, Pai, que as pessoas conheçam um Salvador que leva os pecados e que em breve virá, e que tenham a oportunidade de colocar sua fé nele. Essa é a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.